Amém, glória a Deus. Irmãos, antes de chamar o nosso irmão Matheus Omena, só queria reiterar o aviso do pastor Ilcias, para aqueles que não estavam aqui, tá bom? Para que evitemos estar consultando o nosso aparelho celular, para ficar por dentro das parciais, tá bom? Foque o seu pensamento, que o seu coração esteja sedento para ouvir e receber a palavra do nosso Deus. Amém? Mateus. A graça e a paz, irmãos. Estejam abrindo suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 5. Enquanto os irmãos abrem, deixa eu abrir logo aqui a água. Atos 4, a partir do versículo 5 até o verso 22. Nós não vamos ler todo o texto agora, porque é um texto um tanto que extenso, mas no decorrer do nosso sermão nós vamos estar olhando. Mas eu queria ler pelo menos a parte inicial dessa narrativa. Versículo 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Baixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do nosso Deus. Pai, te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede para louvar e engrandecer o teu nome. Aqui estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo abra o nosso coração e entendimento para aquilo que o Senhor venha falar conosco nessa noite. E que possamos sair daqui, Senhor, desafiados a viver aquilo que o Senhor tem a nos dizer pela tua santa e poderosa palavra. No nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos seguindo essas exposições aqui no livro de Atos. Domingo passado nós olhamos os primeiros 4 versículos do capítulo 4 de Atos, onde nós pudemos observar que a igreja, ela tende a crescer em meio à perseguição. E que por mais que a igreja e o evangelho ele seja perseguido, este jamais poderá ser preso. Então, seguindo aqui a nossa narrativa, após os discípulos, lá no capítulo 3, Pedro e João, terem curado aquele coxo lá na porta do templo, o povo se admirou com aquilo dali, todo mundo se juntou ao redor deles dois para saber o que é que estava acontecendo ali. E eles aproveitam a oportunidade e começam a pregar o evangelho, começam a falar de Jesus, começam a falar da salvação. No capítulo 4, então, nós temos o relato de que aquelas autoridades, aqueles líderes religiosos, começaram a ver aquela multidão ali, cercando os discípulos e se questionando o que é que está acontecendo ali. É interessante que quando a gente vai lá para os evangelhos, nós percebemos que Jesus, ele atraía multidões quando ele exercia seus milagres e ensinos, e isso também despertava a atenção das autoridades, dos líderes religiosos. E o questionamento que aqueles homens fazem aos apóstolos é: quem são estes?
com que autoridade eles tomam um posto que é nosso? Nós vamos perceber isso lá no verso 2, quando vai dizer que eles estavam ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando. Então eles estavam se questionando: quem são esses que estão no nosso lugar ali, ensinando o povo? E como é que eles ousam ensinar? O que é este ensino que eles estão trazendo ali para o povo? Aqueles homens, os saduceus, os sacerdotes e os guardas do templo, eles só estavam preocupados com duas questões: o fato de João ensinar, de Pedro e João estarem ensinando, e o conteúdo do ensino. E isso provocou essa ira deles, né? Na narrativa vai dizer que eles estavam ressentidos, a palavra ali é irados mesmo, chateados, com raiva. E aqui nós temos um ponto interessante para entendermos toda essa narrativa aqui. O foco de Lucas registrar todo esse processo, desde a cura do coxo, a pregação de Pedro e João, a prisão deles, é justamente para mostrar que a palavra de Deus, ela não pode ser presa, ela não pode ser intimidada por nada e nem por ninguém. Outra coisa é que os religiosos, os falsos mestres, eles odeiam a exposição fiel das Escrituras, eles odeiam a verdade, e por isso eles se levantam ali contra Pedro e João. Um outro ponto que precisamos observar é que o foco principal desse texto não é o coxo, não é a cura do coxo, mas sim a proclamação da palavra. O que a palavra de Deus fez com aquele coxo. Às vezes a gente olha para o livro de Atos e a gente fica muito preso à questão dos milagres, dos sinais que os discípulos fizeram. Mas aquilo ali aponta para o teor principal da mensagem, que é Cristo e o seu evangelho e a sua palavra. Então, no versículo 5, nós podemos ver que aquelas autoridades, elas se veem ali no meio de uma confusão. A cura do coxo aconteceu lá por volta das 3 horas. Depois que o coxo foi curado, Pedro e João estavam ali pregando, ensinando o povo. Já no finalzinho do dia, aquelas autoridades chegam ali, questionam a autoridade pelo qual eles estão pregando e ensinando e prendem a Pedro e João. Então Pedro e João passam ali a noite presos. Por quê? Porque havia uma lei que proibia o sinédrio de tomar julgamento fora do horário que fosse da manhã e da tarde, que seriam os horários ali do sacrifício. Então eles passam ali aquele tempo presos, enquanto aquelas autoridades ficam deliberando o que é que vão fazer com eles. E Lucas, ele descreve bem o impasse, tá? Porque eles sabem que houve um milagre. Aquele coxo, a narrativa vai dizer que ele estava há 40 anos ali. Ninguém consegue fingir uma deficiência física durante tanto tempo, e diante de um contexto daquele dali. Então eles sabiam que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu, e agora? A cura foi notória, a cura foi pública, todo mundo viu. Era inquestionável que havia poder naqueles homens. E a pergunta era: de onde vinha esse poder? E que mensagem é esta que esses homens estão ensinando agora ao povo, testemunhando ali? E eles convocam então Pedro e João para esse julgamento, para explicar o que estavam ensinando e por que, e como foi que curaram o coxo. Então, a partir do versículo 7 em diante, nós temos ali a defesa de Pedro. Pedro testemunhando de Cristo e do seu poder. Essa narrativa, ela nos mostra como testemunhar de Cristo e como também defender a nossa fé. Pedro está defendendo a sua fé e testemunhando do poder de Cristo em meio às lutas e perseguições que a igreja pode enfrentar. Uma nota aqui em relação a essa narrativa é que aqui no Brasil nós ainda não enfrentamos de forma generalizada esse tipo de perseguição. De forma generalizada, nós ainda não enfrentamos casos de pastores ou crentes terem que se colocar diante de tribunais para prestar
esclarecimentos acerca da sua fé, do que se está ensinando, do que se está pregando. Mas quando a gente vê a história de Atos, da igreja em Atos, da história da igreja no decorrer da humanidade, nós vemos claramente que houve vários momentos em que cristãos tiveram que prestar esclarecimento diante das autoridades. E esse texto aqui, ele nos ensina como nos posicionar diante disso daí. Então, quais seriam as lições que nós podemos tirar desse texto? Quais são aquilo que Lucas quer nos mostrar de como nós podemos testemunhar do poder de Cristo, do seu amor e do seu evangelho? Versículo 5. No dia seguinte, as autoridades dos anciãos se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Então Pedro, presta atenção, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Veja, as autoridades, aqueles religiosos, eles fazem duas perguntas aos apóstolos: com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo isso daí? Aqueles homens, eles não queriam saber quem era Pedro e João. Eles não queriam saber de onde eles vieram, com quem eles estavam antes, se eles conheciam aquele coxo ou não. Eles não estavam interessados nisso daí. Quando eles questionam com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso, deixa claro que eles queriam saber quem era o responsável que estava por trás disso que Pedro e João estavam fazendo. Quem é a pessoa que está ensinando vocês a fazer isso daí? Era isso que eles estavam interessados. O interesse deles era saber quem deu aqueles dois homens ali essa autoridade de curar e de ensinar, que isso era prerrogativa dos religiosos da época. E isso é importante para nós, porque para aqueles homens, essa mensagem de Pedro e João, ela era subversiva, ou seja, aquela mensagem para aqueles homens era uma mensagem que visava derrubar a ordem religiosa daquele tempo. Por isso eles não admitiam aquele tipo de mensagem. E de fato, se nós formos analisar a mensagem do Evangelho, ela sempre irá na contramão daquilo que o mundo prega. Ela sempre irá contra os valores daquilo que o mundo defende. Ela é, de certo modo, subversiva nesse ponto. Ela destrói essa ordem do mundo, do pecado. Então, eles estavam preocupados com isso. Outro ponto é que eles estavam questionando com que poder e em nome de quem aqueles homens estavam fazendo. É interessante que provavelmente deve ter passado esse filme na cabeça de Pedro e João, quando Jesus foi acusado pelos fariseus de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Com certeza Pedro deve ter lembrado desse momento aí. Então eles estão questionando aqui a gente com que poder. Acho que devem estar achando também que nós estamos expulsando pelo poder, curando pelo poder de alguma entidade demoníaca aqui. Essas perguntas, elas tinham uma finalidade só: encontrar uma brecha para acusar Pedro e João de heresia. Era isso que eles queriam, uma brecha para poder condenar eles, porque eles sabiam que a cura foi feita, o benefício foi feito, o povo estava ali tudo agitado, olhando o que eles tinham feito. Então Pedro começa ali a sua defesa. Logo no versículo 8, Lucas, ele deixa claro quem é que iria conduzir a fala de Pedro na sua defesa. Veja, Pedro, cheio do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava conduzindo a resposta de Pedro. Então, se quisermos testemunhar de Cristo com ousadia e firmeza, precisamos depender do Espírito Santo. Com certeza também,
naquele momento, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 16 ao 20, que nós lemos na nossa leitura de hoje. Quando Jesus ele vai dizer que eis que vos envio como lobos, como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aí lá no verso 19 vai dizer, no verso 18 vai dizer, olha, por minha causa sereis levado à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou como haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem vos fala. É interessante que Pedro e João, naquele momento ali, puderam vivenciar na prática aquilo que Jesus havia profetizado lá em Mateus capítulo 10. Eles viram tudo aquilo se cumprindo naquele momento e posteriormente em outros momentos. E agora o livro de Atos, ele está nos contando como tudo isto que Cristo ensinou no seu evangelho acerca do que aconteceria com seus discípulos, com a sua igreja, com o seu povo, iria se cumprir, para que nós pudéssemos seguir o exemplo. A gente olha, lê, entende e vê que se a igreja lá em Atos ela passou por isso, nós iremos passar também. Se a igreja lá em Atos ela venceu isto, nós iremos vencer também, porque somos parte dessa igreja, é um corpo só. Então, lá em Mateus, Jesus ele está instruindo os 12 para o seu primeiro envio. Era o preparatório da grande comissão. E ele vai ensinar acerca de como eles deveriam se portar nesse envio. Pedro, ele com certeza lembrou dessas palavras de Jesus, de ser prudente como a serpente, simples como a pomba, e de que o Espírito Santo iria conduzir a sua fala. E quando nós vemos o texto de Atos 4, fazer esse link com o texto de Mateus, a pergunta que nós precisamos fazer é: será que estamos dispostos a sermos cristãos, vivendo segundo os ensinos de Jesus? Veja, Jesus está dizendo lá em Mateus que nós seremos como ovelhas enviadas para o meio do povo. Nós seremos enviados para a morte. Ser cristão é morrer todos os dias vivendo para Cristo. E esse viver, muitas vezes, vai resultar no martírio, por vezes com derramamento de sangue por amor a Ele. Então Pedro e João compreendiam bem o que estava se passando ali. E se fosse necessário morrer, eles morreriam, com certeza, por amor a Cristo. Jesus ele fala também que nós devemos exercitar a prudência nessa missão. Todo cristão, diante de uma perseguição, diante de um questionamento, diante de um momento em que vai testemunhar de Cristo, deve proceder desta maneira: prudente como a serpente, simples como uma pomba. E Jesus ele segue dizendo: acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vão lhe açoitar nas sinagogas, por minha causa. Sereis levado à presença de governadores e reis, para servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja, aquilo que estava acontecendo ali com Pedro e João, não era nenhuma novidade. Eles tinham consciência de que aquilo ali iria acontecer em algum momento. Cristo já havia alertado eles acerca disso daí. E aqui tem algo incrível, porque Jesus ele vai dizer que eles seriam levados às autoridades para dar testemunho não somente a eles, no caso os judeus, que eram as autoridades da época, mas também aos gentios. Aqueles homens pensavam que ao prender Pedro e João, eles estariam calando, silenciando a mensagem deles.
Mas não era isso que estava acontecendo. A mensagem do Evangelho, ela estava sendo proclamada naquele momento em que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a testemunhar de Cristo. Temos aqui, nas palavras de Jesus, e olhando para o texto de Atos, uma promessa: que o Espírito Santo, ele nos guiará naquilo que nós devemos falar acerca de Cristo. É importante entendermos isso, de que o Espírito Santo, ele nos capacita naquilo que nós vamos dizer. Agora a gente precisa abrir a boca. Se nós confiamos nessa promessa de que o Espírito Santo, ele irá nos conduzir, nós precisamos abrir a boca. Nós precisamos falar, nós precisamos proclamar. Não somente Pedro, mas os demais apóstolos, os crentes da igreja em Atos, experimentaram o cumprimento dessas palavras de Jesus. Então, se quisermos testemunhar de Cristo neste mundo com ousadia e firmeza, precisamos depender do Espírito Santo. Precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo. Segunda coisa que nós podemos ver aqui é que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas para pregar Cristo. Veja o versículo 9 a 10. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que está curado, é que este está curado na presença de vocês. Veja, a oportunidade foi dada para Pedro se defender. Olha, a gente quer saber aí de onde vem essa autoridade de vocês, de onde vem esse poder, então o que é que você tem a dizer aí em sua defesa? E Pedro, ele não desperdiça essa oportunidade. Ele não vem com desculpas, não, olha, sabe, aqui a gente teve um mestre lá na Galileia, né, Jesus, acho que vocês conhecem Jesus, aquele que vocês crucificaram, né? Então ele, assim, ele deu uma ordem para a gente, vá, prega o evangelho, faça discípulos e tal. Então, é por isso que a gente está fazendo isso, tá? Mas a gente não quer causar nenhum tumulto, a gente não quer causar nenhum problema. Não! Pedro não fica com esse temorzinho, esse medo daquela ameaça daqueles homens. Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, ele muda o teor desse julgamento, passando de uma investigação criminal para uma declaração de um ato de misericórdia e de um evangelismo, falando de Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. E aqui nós temos uma lição importante: precisamos estar prontos para testemunhar de Cristo em qualquer momento. Devemos sempre estar orando, pedindo a Deus sabedoria, para podermos testemunhar dele quando as oportunidades nos forem dadas. Permita-me um parêntese aqui, um breve testemunho. Quando eu fiquei internado na UTI lá em julho, né, o Senhor me deu uma oportunidade de poder pregar o evangelho dele lá na UTI. Eu estava lá numa tarde, deitado na cama, tomando remédio na veia, e um dos técnicos de enfermagens ali era cristão e começaram a falar da questão do Covid. E eles entraram ali no assunto de que, aí esse rapaz que era cristão, ele entrou no assunto de que não, isso aí é juízo de Deus, né? A palavra de Deus fala que nos fins dos tempos iriam vir pestes, pragas e tudo mais. E ele já havia conversado comigo, sabia que eu era cristão também. Aí ele, não é, Mateus, não é isso que a Bíblia diz? Aí todo mundo começou a olhar para mim. Enfermeiro, técnico, médico, todo mundo. Eu disse, pronto, tá bom, deu a brecha, agora vai. Eu disse, a Bíblia fala isso. Saí puxando dessa parte de pandemia, de tudo mais, e comecei a falar de Jesus. Comecei a falar do porquê que o mundo está desse jeito, qual é a solução para este mundo. Até que teve uma enfermeira que chegou e perguntou, disse, mas uma coisa que eu não entendo é por que a morte existe? Por que a gente morre? A gente lida com isso direto aqui na UTI, mas por que a gente morre? E eu comecei a explicar a razão do porquê nós morremos.
a questão do pecado e a questão da vida que Cristo dá em nós. Então todo mundo ali ficou parado olhando. Bom, vocês pediram para ouvir, então vocês vão ouvir agora. Então as oportunidades, elas não são dadas a todo momento. Seja um colega de trabalho seu que está passando por alguma dificuldade pessoal e vai ali desabafar com você. Seja alguém na fila do banco que vai puxar algum assunto sobre como a carne está cara. Basta que você peça sabedoria a Deus sobre como falar dele nos momentos em que ele lhe dá a oportunidade. Então veja, Pedro sabe que aqueles líderes religiosos ali, eles não estão interessados na maneira como o milagre foi realizado. Eles querem ali botar os dois contra a parede. E ele não se intimida. E a resposta que ele dá àquelas autoridades, testemunhando de Cristo, é justamente: olha, vocês querem realmente saber no nome de quem a gente está fazendo isso daqui? Pronto, nós estamos fazendo no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Lembra? Aqueles que vocês, veja a ousadia de Pedro, ele confronta o pecado daquelas autoridades, aqueles que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. O fato de Pedro ter falado que Jesus ressuscitou deve ter suscitado uma ira tão grande nos saduceus, porque eles não criam na ressurreição. Além de estar falando que Cristo foi morto por eles, ou seja, Pedro estava acusando eles de assassinato e de um inocente, Pedro ainda estava falando que Jesus ressuscitou. Então veja que Pedro agora ele ajusta o foco, a cura do coxo, para Cristo. Veja que o foco da narrativa não é o coxo nem o milagre, é Cristo, do começo ao fim. Porque foi Cristo quem curou aquele homem. Pedro, ele não toma para si a glória, ele também não chega para aquelas autoridades e fala: assim, foi dado poder para a gente, né? Então a gente foi lá e foi ver se a gente realmente estava com esse poder mesmo. E deu certo, foi o que aconteceu. O poder chegou, a gente fez e curou o homem. Não, ele não toma a glória para si. Pedro, ele dá a glória a quem realmente é devida esta glória, que é Cristo. Quando ele fala em nome de Jesus, o Nazareno, não é fazendo somente menção ao substantivo Jesus, o Nazareno, mas a pessoa de Jesus. Foi a pessoa de Jesus que curou esse homem, não fui eu. Foi o próprio Cristo que manifestou a cura nesse homem. Veja que quando Pedro ele vai dizer aqui também: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores e todos o povo de Israel que em nome de Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, ressuscitou dos mortos. Sim, este é o nome que este foi curado. O propósito do benefício feito a este homem enfermo e a forma como ele foi curado aponta para a nossa salvação. O verbo curar aqui, ele tem esse mesmo significado de salvar. Consequentemente, aquele homem, após ser curado, foi levado a querer saber quem é este Jesus, que Pedro falou para ele: olha, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O homem pensou: bom, esse camarada aí mandou eu levantar no nome de Jesus, mas o nome dele não é Jesus, é Pedro e o outro é João. Então quem é Jesus? Eu quero saber, me diga aí. Então Pedro começa a falar do evangelho para aquele homem, e aquele homem obtém também a sua salvação espiritual. E aqui nós temos uma aplicação interessante, meus irmãos. A cura daquele coxo não foi somente uma cura física, mas foi um milagre espiritual na vida dele. Ele era um deficiente de nascença. Ele já nasceu daquele jeito. E na fase adulta, ele se depara com a cura da sua impossibilidade. Isso aqui aponta para nós, conforme nós cantamos na última música. Nós não estávamos coxos de nascença, mas nós estávamos mortos espiritualmente desde que nós nascemos. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer isso. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Assim como aquele coxo, nós também tivemos um encontro com Cristo.
Ele veio até nós e nos deu vida. Note que o coxo ele não foi atrás de Pedro e João. Ele estava lá, sentadinho na porta lá do templo, pedindo esmola. Quando Pedro e João passam, que ele pede esmola, ele recebe ali a bênção, não somente da cura física, mas da cura espiritual. Se a gente for perguntar como foi o nosso processo de conversão, ninguém aqui acordou numa bela manhã de domingo dizendo: poxa, eu sou pecador e estou debaixo da ira de Deus, vou para a igreja aceitar Jesus. Não. Cristo foi atrás de você. Alguém pregou o evangelho para você. Alguém falou do amor dele para você. Alguém te convidou a vir para a igreja ouvir a palavra dele. E nesse momento, ele agiu. E a pergunta que o texto nos faz é: estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá para falar do Cristo ressurreto? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem lhe dado para falar e testemunhar do Cristo ressurreto? É interessante que nós temos uma habilidade incrível de conversar com as pessoas dos mais variados assuntos. Você chega no trabalho, você fala de futebol, você fala de política, você fala de série, fala de filme, fala de novela, fala de tudo. De tudo. Mas quando é para falar de Jesus, quando é para testemunhar do amor dele, a gente trava. A gente tem um bloqueio. A gente tem medo, a gente tem um temor no nosso coração. Nós não temos medo de dizer qual é o time de futebol que a gente torce. A gente não tem nem medo de dizer qual é o candidato político que a gente vai votar. Mas muitos têm medo, temor, vergonha de testemunhar de Cristo, de falar do Cristo ressurreto. Onde está em nós o mesmo interesse e ousadia que Pedro tem aqui de testemunhar de Cristo? Veja, Pedro lá no versículo 10, ele é enfático: senhores de todos os povos de Israel, em nome de Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Como eu disse, Pedro está falando isso para aqueles homens que crucificaram a Jesus. Crucificaram a Jesus. Ele está falando diante da Suprema Corte de Israel. Isso porque Pedro, ele tinha uma ideia, ele tinha uma convicção clara do Cristo ressurreto. Às vezes parece que Cristo para nós é só uma ideia que eu guardo para mim. Parece que Cristo ele não ressuscitou de fato. É só uma ideia. Mas vemos aqui que ele ressuscitou e precisamos testemunhar. Outra lição que nós aprendemos nessa narrativa de Atos é que devemos depender da palavra para testemunhar de Cristo. E quando nós dependemos da palavra, nós não temeremos aos homens. Versículo 11 e 12, veja: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. Precisamos depender do Espírito Santo. Precisamos aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Mas também precisamos depender e conhecer a palavra dele para poder falar dele. Só podemos falar de algo se nós conhecermos este algo. Eu não posso falar de alguém ou de alguma coisa que eu não conheço. Se eu vejo uma pessoa estranha na rua, eu não posso falar quem ela é, porque eu não conheço aquela pessoa, eu não sei o nome dela, eu não sei onde ela mora, eu não sei a idade, eu não sei a religião. Note que Pedro, ele fala de algo que ele conhece. Ele não está falando de algo desconhecido,
algo que ele só conhece um pouquinho. Pedro está citando aqui o Salmo 118, verso 22, quando o salmista vai dizer que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Depois disso, Pedro relembra as palavras de Jesus, ditas às autoridades na última semana do seu ministério aqui na terra, lá em Mateus 21, do 43 ao 44. Pedro estava falando de algo que ele conhecia, de que ele vivia. A nossa falta de conhecimento bíblico é uma das razões principais pelo qual nós travamos em testemunhar de Cristo. Nós muitas vezes temos medo de falar de Jesus porque a gente não conhece esse Jesus que a gente tanto fala. Às vezes temos medo e temor e travamos de testemunhar de Cristo porque nós não conhecemos. Dizemos que o conhecemos, mas de fato não o conhecemos. Porque se o conhecêssemos mesmos, não teríamos medo de testemunhar dele, assim como Pedro aqui não teve diante da sua ousadia. Chega a ser inadmissível que crentes que frequentam regularmente uma EBD, que frequentam cultos, ouvem mensagens dominicais, evangelísticas, não consigam pelo menos uma vez no ano testemunhar de Cristo para alguém, para o colega de faculdade, para o colega de colégio, para o colega de trabalho. O que é que está acontecendo? Nosso interesse pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, por conhecer a Cristo na palavra, demonstra o nosso interesse por Deus. Quanto mais desinteressados na palavra, mais desinteressados estaremos de Deus. Não se engane. Eu amo a Jesus, eu amo o meu Senhor, eu amo a Deus. E a palavra dele você ama? Você lê, você medita, você estuda, você vem para a EBD, você vem para os estudos, para o culto de doutrina. Isso não é legalismo não, gente. Isso é algo vital para as nossas vidas. Sem o conhecimento da palavra de Deus, nós não poderemos testemunhar fielmente de quem Cristo é e do que Ele fez. Porque você não sabe o que foi que Ele fez. Você não sabe quem Ele é. Você não sabe como responder os questionamentos que o mundo faz a você como igreja. Somente pelo conhecimento da palavra. Se eu me desinteresso pela palavra, eu estou desinteressado de Deus. Se eu estou interessado em conhecer a Deus, eu vou buscar isso através da palavra. E eu vou testemunhar de Cristo. O mundo deve olhar para nós e saber que nós somos crentes, não por conta daqueles clichês em torno de crente. Fulano é crente, mas por que ele é crente? Porque ele não bebe, não fuma, não dança. É as proibitivas do crente. O povo só acha que a pessoa é crente porque ela não faz isso. Nós precisamos ser reconhecidos como cristãos porque nós amamos de Cristo e falamos dele. Fulano é cristão, mas por que ele é cristão? Porque ele prega um tal de Cristo, um tal de Jesus Cristo de Nazaré ressurreto, que veio ao mundo livrar o homem do seu pecado e da condenação. E ele vive igual a esse Cristo que ele prega, viu? É assim que nós devemos ser reconhecidos nesse mundo, meus irmãos. Não somente porque nós somos cristãos e não podemos beber, fumar, dançar e por aí vai. E, consequentemente, isso não permitirá que a gente tenha medo dos homens. Veja que Pedro e João ainda foram ameaçados. Versículo 20, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21, depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem a quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Pedro e João foram ameaçados, olha, a gente vai soltar vocês.
Tá, foi Jesus aí que curou, tá, mas olha, não fala mais desse Jesus. Pedro fala, olha, os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus. Julguem aí se é justo diante de Deus. Precisamos falar a verdade do Evangelho sem medo e sem temor. A verdade ela tem que ser dita, custe o que custar, em amor, em dependência ao Espírito Santo, em dependência à sua palavra e em fidelidade às Escrituras. Na faculdade, seus professores e colegas de turno poderão zombar de você ao saber que você é cristão. Na escola poderão zombar de você ao saber que você é cristão. No trabalho poderão zombar de você ao saber que você é cristão. Mas não se intimidem, preguem a Cristo e este ressuscitado. Não se calem, falem a verdade. Denunciem o pecado do homem. Falem do caminho da salvação. Tem uma coisa que vai provocar mais ira em muçulmanos, budistas, espíritas, católicos romanos do que falar que somente Jesus Cristo salva. E Ele ressuscitou? Não. Mas é isso que nós devemos proclamar e falar ao mundo. Com o poder do Espírito Santo, aproveitando as oportunidades e dependendo e conhecendo a palavra de Deus. Com isto nós poderemos testemunhar fielmente de Cristo ao mundo. Que lições nós podemos tirar desse texto aqui de Atos 4? Confie em Cristo e confie que o Espírito Santo que habita em você, você crê que o Espírito Santo habita em você? Amém. Então creia que Ele lhe dará poder para testemunhar de Cristo. O mesmo Espírito Santo que deu ousadia e poder a Pedro e João é o que está em você. Ele não muda. Então, se ele não muda e a gente não testemunha, onde é que está o erro aí? Onde é que está o problema? É no Espírito Santo ou é em nós? Com certeza não é no Espírito Santo. Segundo, não desperdice as oportunidades de falar de Cristo. O Senhor sempre vai lhe dar oportunidades de falar do amor dele, então não desperdicem. Não tenham medo, falem. Evangelismo não precisa ser aquela coisa forçada, não. Você vê uma pessoa do outro lado da rua, chega lá, entrega um panfleto, olha, Jesus te ama, quer te salvar. Não. Evangelismo é relacional e intencional. Nos nossos relacionamentos diários, fora da igreja, nós temos inúmeras oportunidades de falar dele. Essa semana, tomando um café lá no trabalho, começou a falar de política, não tinha nada a ver. Eu estava ali perto, começaram a perguntar algumas coisas, quando menos espero eu estava falando da Bíblia, eu estava falando de Jesus ali. As oportunidades estão aí. Não despreze o conhecimento bíblico. Sem conhecimento bíblico é impossível testemunhar de Cristo. Não menospreze o estudo da palavra, meus irmãos. Valorize cada momento que nós temos de estudar a palavra, seja na EBD, seja no culto de doutrina, seja no domingo, seja nos estudos paralelos que nós fazemos na igreja. Não desperdice, porque você depende disso para testemunhar de Cristo. E não tenha medo de falar de Jesus. O nome de Jesus precisa ser ouvido em todas as áreas da vida do homem. Nas cortes de justiça, nos governos, nas salas de aula, nos colégios, universidades, nos comércios, nas empresas, na minha vizinhança, em todo lugar. Deus tem te colocado em lugares comuns, mas lugares estratégicos para que o nome dele seja conhecido, glorificado e proclamado. Aquele coxo não estava ali por acaso. Pedro e João não foram ao templo por acaso. Eles foram colocados ali no lugar estratégico para que o nome de Cristo pudesse ser glorificado.
Amém? Vamos orar? Pai, tua palavra foi exposta. Tua palavra foi exposta nessa noite. Que possamos, Senhor, ser capacitados pelo teu Espírito Santo para colocá-la em prática, Senhor. Para vivermos todos esses princípios que o Senhor nos ensina para testemunhar do nome de Cristo, este que ressuscitou. Senhor, tira do nosso coração todo medo, toda vergonha de poder falar do teu nome. Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo para que a tua igreja tenha ousadia de falar do teu nome, Jesus. Nos dá sede pela tua palavra, para que possamos testemunhar do teu nome e assim glorificá-lo, Senhor. Nos ajuda, Pai, como igreja, no nome de Jesus. Amém.